Estamos começando o nosso devocional Tempo com o Pai. Aquele momento do nosso dia, aquele principal momento do nosso dia, onde nós reservamos para nos aproximarmos de Deus, para lermos a Sua Palavra e para nos sentirmos cada vez mais fortes e corajosos. É exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje. E você que está chegando aqui pela primeira vez, já se inscreve no nosso canal. Esse é um canal exclusivo que tem um propósito de levar a palavra do Senhor, de trazer esperança, de aprender mais com aquilo que Deus deixou como manual para as nossas vidas e sim, para que nós possamos ter mais intimidade com Deus. Então já se inscreve, já aciona o sininho, já compartilha aí no grupo da sua igreja, compartilha com suas amigas, com os seus familiares e vamos junto aprender mais do Senhor. Esse é um momento dedicado ao Pai. E eu gostaria de, antes de começar, fazer uma oração com você. Então, feche seus olhos aonde você estiver. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Deus, por esse dia. Nós te agradecemos, Senhor, pela palavra que o Senhor deixou como um manual de instrução. E nós pedimos, Senhor, que o Senhor esteja quebrantando o nosso coração e nos dando sabedoria e entendimento da sua palavra. E que tudo que a gente aprenda aqui, a gente consiga lançar na nossa vida, que a gente consiga trazer como sabedoria e prática diária. Assim eu oro, em nome de Jesus. Então vamos entender um pouquinho sobre uma passagem que se encontra lá em Josué, do capítulo 1, versículo 9, que vai trazer para nós aqui um entendimento sobre o que Deus quer quando nós temos os desafios da nossa vida. Nós precisamos entender que nós precisamos passar por processos na nossa vida. E muitas vezes esses processos, eles nos deixam meio enfraquecidos, a gente pensa que não vai conseguir, né? Algumas coisas fazem com que a gente pense que nós não somos capazes de alcançar algo. Mas esses pensamentos, eles só vêm quando nós estamos distante de Deus. Porque o processo, ele dói, mas o propósito, ele cura. E Deus tem propósitos na nossa vida. Aqui nessa passagem de Josué, que vai dizer assim, lá no versículo 9, diz assim: não fui eu quem lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Aqui, Josué tinha uma missão um propósito bem pesado. Por quê? Porque antes ele tinha Moisés, que comandava o povo. E aqui começa uma nova história, Josué, que vai liderar o povo de Israel. Então, após a morte de Moisés, Josué ficou responsável por tudo isso. E realmente era uma coisa muito desafiadora, porque se você conhece a história do povo de Israel, vocês vão entender que era um povo que murmurava, um povo que preferia ser até escravo do que ir de encontro com a vontade de Deus. Então não era uma tarefa muito simples e muito fácil, né? E na nossa vida, quando a gente traz a aplicação da palavra do Senhor para nossa vida, quantas vezes a gente se depara com um processo doloroso, algo que exige mais de nós. Só que nós precisamos entender que tudo tem um propósito, e esse propósito, ele vem de Deus. E aí sim você precisa entender que essa passagem diz: seja forte, seja corajoso e eu estarei com você aonde você andar, não é só para as nossas coisas pessoais, não é só para aquilo para minha empresa, para os meus negócios, para o meu casamento, mas é relacionado com o propósito de Deus. O que é que Deus quer da nossa vida? E aqui ele está sendo muito claro que esse povo, que Josué seja forte e corajoso, justamente porque ele ia ter desafio. E ele provavelmente ia ter uma luta interna com ele. Assim como nós temos na nossa vida. A nossa vida também é assim, quando nós temos objetivos e propósitos maiores, e a gente olha e fala assim: não é pra mim isso aqui. Só que Deus fala hoje pro nosso coração que todo processo cura e que essa jornada, ele vai estar presente conosco, ele vai estar junto com a gente. Isso nós não podemos esquecer, é isso que nós precisamos pensar. Então, depois que Moisés morreu, então, tendo dito as palavras claramente, Deus abriu um novo capítulo na vida de Josué. Deus disse a Josué que ele deveria aceitar uma nova responsabilidade conduzindo esse povo até o Jordão, a terra prometida.
Também devemos estar dispostos a assumir responsabilidades à medida que avançamos para reivindicar a nossa herança espiritual. Todas as bênçãos de Deus que Deus nos dá vêm com uma medida de responsabilidade e precisamos levar essa responsabilidade a sério. Então, conforme o tempo vai passando, os processos a gente vai passando, a gente vai sendo lapidado nesses processos, as nossas responsabilidades vão aumentando, porque é justamente o processo que nos fortalece. O momento que você está passando hoje pode ter dificuldade, pode estar sendo uma prova, mas você não pode esquecer do que Deus falou. Era para nós sermos fortes e corajosos, não deixar o medo nos paralisar. E sempre nos nossos devocionais eu sempre trago algumas aplicações as quais eu faço e que eu vou aprendendo com o passar do tempo, para que eu possa ficar cada vez mais sensível à voz de Deus, né? E uma das principais formas é o nosso devocional aqui, né? E aqui, quais são as aplicações para a nossa vida desse versículo? Vocês perceberam que às vezes um versículo traz, assim, milhares de aplicações para a nossa vida? Então, eu trouxe 3 principais aqui hoje, tá? A coragem vem de Deus. Então, todo medo que te paralisa não vem de Deus. Você vai perceber que em todas as passagens na Bíblia, as pessoas tiveram que fazer o quê? Dar passos de fé, ter coragem de fazer aquilo. Então, coragem vem de Deus. E ele está dizendo aqui, olha só, não fui eu quem lhe ordenei. Ele está fazendo uma pergunta. Foi eu que te ordenei ser forte e corajoso? Então, a coragem vem de Deus. Não esqueça disso. Quando você for tomar uma decisão pautada na vontade de Deus, né? Você precisa ter isso também. Não dá para sair agindo de qualquer jeito com a força do teu braço. É sobre o que Deus quer, não esquece disso. Segunda coisa, não permitir que o medo nos paralise, né? Se a coragem vem de Deus, o medo não vem. Então, não permitir que o medo... Quantas coisas, coloca aí no papel, quantas coisas você deixou de realizar que era propósito de Deus e você deixou de realizar por medo. Aquele sentimento, aquela vozinha que vem e fala assim, você não é capaz e você não deu o passo de fé. Então, não deixe que o medo paralise. E a terceira, não menos importante, a presença de Deus é garantida. Pois o Senhor, o seu Deus, estará com você aonde você andar. Então, essa também é uma promessa do Senhor para a nossa vida. Não é só para Josué. Aqui ele ilustra bem o desafio gigante que Josué tem e traz essa palavra, né, de coragem e de que ele vai estar sempre junto com Josué. Só que nós olhamos para a nossa vida e nós percebemos que, pensa só, tudo que você já passou na sua vida, o quanto você precisou ser corajosa. Eu conheço várias, principalmente mulheres, né, porque eu tenho mais contato com mulheres, mas mulheres que passaram o seu propósito, a sua jornada, né, sendo forte, corajosa, muitas cuidando dos seus filhos sozinha e não tendo apoio, né, apoio masculino, vamos pensar assim. A minha mãe passou por isso e a gente percebe o quanto o processo moldou o caráter das pessoas. A gente precisa entender isso e ter a convicção de que Deus está sempre com a gente, está sempre, é garantia de que Deus sempre está com a gente. Isso é garantia. A palavra do Senhor está falando aqui, ó, estará com você por onde você andar. Nós não podemos esquecer disso. Amém? Vamos fazer uma oração para finalizar o nosso devocional? Senhor, Deus e Pai, nós te agradecemos, a Deus, por esse momento de estarmos na sua presença. Nós te agradecemos, a Deus, porque o Senhor tem aberto os nossos olhos espirituais. Nós estamos tendo a certeza da sua presença, nós estamos tendo a certeza do quanto o Senhor tem preparado o caminho para nós, o quanto o Senhor tem moldado os nossos corações, Pai. Nós te agradecemos pela vida de cada um que está nesse devocional. Nós te agradecemos, ó Deus, que podemos ter livre acesso a Ti, Pai. E nós queremos, Pai, que o Senhor molde o nosso coração conforme a Sua vontade e que nos fortaleça. Que a palavra de hoje, para que sejamos fortes e corajosos, que venha de encontro aos nossos corações e que nós possamos dar passos de fé,
sendo guiado pelo Senhor. Deus, obrigado por mais essa semana que se inicia. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Amém. E a gente se vê amanhã.